Oi, a mídia voltou a infernizar com a notícia de que os jovens não estão respeitando a quarentena e estão indo para as baladas, e isso gera um risco aos adultos e aos idosos que por acaso eles venham a residir juntos. Os jovens, eles são resultados dos velhos, né? Porque até onde eu entendo, nós fomos criados por alguém. E nessa pandemia se viu muito nítido e, lamentavelmente, que os nossos velhos praticamente não servem para nada, a não ser bancar o bobo da corte, servir de meme, e poucos refletiram sabedoria ou vivência e a sanidade que uma vivência deve nos trazer. Isso foi pouco noticiado, se houve. E o que se propagou mesmo foi os velhos choramingando que não conseguiam conviver consigo mesmo, não conseguiam conviver com os frutos que eles criaram, porque o que eles criaram praticamente são esses aí que querem ir pra balada voltar e correr o risco de contaminá-los. E é tudo consequência, e a gente acha que as coisas são isoladas, né? Como tinha uma antiga loja de departamento, o Mapping, e como tem hoje a Renner, por exemplo. E as coisas não são assim, elas não são por departamentos. Elas são um conglomerado que incide umas sobre as outras. Então, se esse velho não tem a sanidade hoje e não tem a sabedoria hoje, é porque ele não desenvolveu no seu caminhar. E, consequentemente, esse jovem também não tem. Esse jovem, ele é inocente? Não, ele não é inocente, porque ninguém é inocente. Nós somos pessoas com capacidades de adquirir conhecimento, com capacidade de ter discernimento. Especialmente para nós que propagamos que somos a imagem e semelhança de Deus, por mais bestializado que estivermos, a gente ainda reflete essa imagem. Mas a gente precisa também entender que os filhos, os jovens, eles precisam ter noção do que seja respeito. Se a gente não conseguir passar isso para eles, eles não são inocentes, mas eles também não vão ter referência, como eu já disse num outro vídeo. Eu acho que até aqui no anterior. Mas enfim, o que a gente está aprendendo e o resultado que está tendo nesse mundo, dessa calamidade toda, é de toda a nossa falta de reflexão. Eu assisti acho que sei lá quantos anos, uns 4, 5 anos atrás, uma pregação muito boa sobre preguiça. A gente acha que preguiça, né? Preguiçoso. Só quanto a tarefas. Aquele que não trabalha é preguiçoso mesmo. Aquele que não estuda, aquele que não lê. Sim, isso também é preguiça. Mas eu achei maravilhoso quando expandiu o entendimento dessa preguiça para a reflexão. Porque o tempo todo a Bíblia fala em discernimento, em entendimento. Como que a gente espera, ou quem espera, né? Alcançar esse patamar de raciocínio, né? E Deus espera um culto racional. O que é um culto racional? Como que a gente não reflete sobre as coisas, sobre o mundo, sobre os acontecimentos da própria vida? E ele falava exatamente sobre isso, sobre esse tipo de preguiça que a Bíblia condena, porque ela vai refletir sobre todas as outras coisas, os outros setores da nossa vida. Se a gente começa por aí, o resto da nossa vida é insanidade, se a gente começa sem reflexão. E o que acontece é que se a gente não ensinou isso para criança, né, porque as pessoas têm mania de achar, culturalmente hoje em dia, que a criança sei lá, não vou dizer bibelô, porque nem existe muita gente hoje que tenha bibelô, que seria aqueles bonequinhos de louça. Mas é uma propriedade para preencher as suas faltas, as suas ausências afetivas e para preencher o seu senso de propriedade. A gente quer ter alguma coisa, então a gente acha que tem o filho é nosso, ele nos preencheu, ele é minha vida. Eu acho ridículo falar que meu filho é minha vida. Ele tem a vida dele, você tem a sua, pelo amor de Deus, vamos ensinar esse negócio direito, né? Porque se você não tiver a sua vida, você vai sufocar dele. E aí a gente vai reproduzindo, e eu acho que chegamos aonde chegamos. Podemos ir para cantos piores, é bem verdade, mas queira a Deus que a nossa preguiça acabe e a gente comece a refletir sobre os próprios atos, sobre a lógica da vida, sobre a lógica social, econômica, cultural, que a gente consiga empreender essa faculdade tão difícil que nós temos, que é o do pensar. Não é pensar no seu passado, nem você programando o seu futuro. É um pensar
ligando as lógicas desse tempo, desse mundo, conseguindo atingir discernimento sobre os discursos, sobre as práticas, sobre para onde estamos indo, da onde viemos. Eu não tenho nenhuma tese, nunca li nada a respeito, mas a pecado da preguiça também acho que vai me impedir, tá? Mas grosso modo, eu vejo muito a questão da criança, do adolescente e do jovem, que coincidiu muito e piorou muito com a emancipação feminina. Porque, historicamente, a mulher e a criança nem contavam no censo. Eu não estou dizendo que isso era bom, eu estou só dizendo o que a nossa luta, enquanto pessoa, enquanto mulher, a gente vem trazendo junto todo o nosso fardo que nós temos. Hoje é que está começando uns discursos de pertencimento, uns discursos de igualdade. Bom, a gente, mas nesse arrastar, lógico, né, pra gente atingir algum lugar, a gente vem se arrastando e vai traçando um caminho, vai se lameando pelo caminho, vai errando, vai acertando. Mas eu só estou fazendo uma leitura, não estou condenando, nem julgando e nem estudei sobre isso. Eu só estou falando, grosso modo, que até uma tese que eu tenho de procurar em algum lugar do futuro, quando a preguiça deixar, exatamente sobre isso. Porque, querendo ou não, falando que o homem participa ou não, de poderes igualitários ou não, de tempos igualitários ou não, é a mulher que via de regra fica com a responsabilidade da criança, né? E aí, com a gente ainda se procurando, a gente deu também muita linha, muito laço para essa criança se enforcar. E, logicamente, num contexto igual eu criei os meus filhos também, eu mal conseguia cuidar da minha própria vida, fiz o melhor que pude. E você, quando tem filho, você está cuidando de si, você está tentando sobreviver nesse mar de confusão que é a vida, e você tem que olhar do lado e não perder nenhum dos filhos. Eu tive 3, você tem que ir, vai ajudar, socorre um ali que está numa falta afetiva, socorre outro ali que está necessitando de, sei lá, de um abraço, daquele que está precisando de ser tirada de uma situação. O que eu nunca fiz foi tirar meus filhos de situações econômicas, porque se você cria seus problemas econômicos, você tem que aprender a sair delas e sair delas muito cedo. Então, não tenho também nenhum problema em dizer isso, e também não acho que isso causou grandes traumas neles, e eu acho que foi muito bom, porque hoje um com 34, uma que vai fazer 30 anos agora em fevereiro, e a que vai fazer 19 em março, eles sabem que não pode se meter nesse tipo de problema, porque ninguém vai socorrê-los. Quando a gente sabe que ninguém vai nos socorrer, fica muito mais fácil, né? A gente evitar. E a gente pode se aventurar na vida, mas a gente pode se aventurar dentro de que depois você saia sozinha das suas aventuras. Então, o que está acontecendo hoje? Esses jovens, com essa mãe tão emancipada, com essas mães tão evoluídas, tão poderosas, né? Quando fala desse empoderamento, que eu acho ridículo no seguinte sentido: minha mãe foi empoderada, ela é de 1940. Toda mulher é empoderada. A gente sempre foi empoderada. A gente sempre carregou a casa nas costas, o mundo nas costas. A gente sempre foi empoderada. Então, eu acho que a gente não precisa estar esfregando isso na cara das pessoas do jeito que estão fazendo. E o que é ser empoderada? Empoderada. E fica impom, né? Empoderada. Empoderada. Eu acho que todo mundo tem um certo poder sobre alguma coisa, e nós sempre tivemos, a mulher sempre teve o poder sobre administrar sua casa, sobre gerenciar seu marido. A gente, na verdade, sabe muito bem como fazer as coisas, né? Mas, logicamente, que tem os problemas, eu não estou dizendo os problemas sociais, né? Eu sei que tem os problemas sociais. Não sou contra a luta de mulher nenhuma. Eu trabalhei 30 anos, eu sempre fui obrigada a trabalhar fora, trabalhei 34 anos, na verdade, 30 no serviço público e 4 anos antes de entrar no serviço público. Leia-se, comecei a trabalhar com 14 para 15 anos. Então, e eu não vejo nada demais, e eu acho que é uma busca de se fazer ouvir. Só que aí todo mundo querendo se fazer ouvir vira uma gritaria só, né? Então tem criança gritando, jovem gritando, adolescente gritando, adulto gritando, velho gritando. E se todo mundo tá gritando, quem é que tá ouvindo? Ninguém tá ouvindo. Então tá todo mundo perdido. Então fica essa coisa de melancolia. Ai, os nossos jovens não estão respeitando
os pais e os avós, porque esses pais e os avós não se deram respeito. E essa coisa que eu estava dizendo sobre a mulher que de Roldão, ela veio para sua independência, ela também trouxe a independência do filho. E aí quer que uma criança já se imponha, né? A gente deixaram as crianças já se impor. Não tem problema nenhum a criança ter personalidade e a criança se impor. Mas e o limite que impuseram para essa criança se impor? Porque tem limites, não vai adiantar, filha. Nós estamos no mundo, nós estamos numa sociedade, tem limites que não vai poder ser ultrapassado. E quando você ultrapassa alguns limites dos espaços intersticiais da lei, você já é um marginal. Então, a gente tem que voltar, não é retroceder, mas dar um passo atrás e rever, né? Como estão sendo criados nossos filhos, tanto homens e mulheres têm que ver isso, como que esses homens e mulheres estão atuando no mundo e, consequentemente, eles estão sendo assistidos por esses filhos. E esses filhos que têm a capacidade de ir a uma festa, à balada, ao pancadão, sem dar satisfação a ninguém, eles também podem trabalhar e pagar seu próprio espaço físico. Então, eles não precisam voltar para casa desses pais e avós sem autoridade. Está me cansando esse tom melancólico e essas lamentações desse serviço noticiário incipiente que é rádio, televisão, jornal, a respeito dessa crise social tão grande frente a essa crise sanitária que é muito maior. E infelizmente esses pais e avós sem autoridade, o que eles fazem? Nos obrigam a conviver com esse tipo de pessoa que eles criaram, né? E eles são responsabilidades nossas? Também são, porque se a gente criou nossos filhos muito bem, não estamos servindo de exemplo para ninguém, né? Porque ninguém está nos vendo, ninguém está nos reproduzindo, ninguém está nos procurando e falando: nossa, vocês criaram seus filhos tão bem, como que vocês os criou? Não, ninguém está fazendo isso também. Então, é essa omissão nossa, né? Junto com a omissão direta desses pais e desses avós que têm os seus netos e os seus filhos não os obedecendo e fazendo o que querem da vida. E o pior disso tudo, só para fechar, é que eles são subsidiados por esses pais e por esses avós. Porque parece que numa carência afetiva, a gente soca dinheiro, né? Nessas crianças, nessas pessoas. Para de pagar para eles, então. Aliás, façam com que eles paguem o que eles querem para eles mesmos. Querem estudar? Qual o problema? Eu acho que até o ensino médio, essa pessoa ser mantida economicamente, eu acho uma coisa. Depois do ensino médio, eu acho uma grande agravante ficar sustentando, como dizia antigamente, o marmanjo. Peraí, você pode pagar sua faculdade, você pode pagar sua balada, você pode pagar sua casa, inclusive, né? Porque já entra num outro tema, num outro espaço que tem que se dar um norte para essas pessoas que agora estão vivendo as suas adolescências até os 30 anos e os velhos que querem viver a sua vida adulta, mas já estão na velhice e não querem se dar conta e não querem fazer o seu papel. Então tá todo mundo sem o seu papel, né? Então esse papel rasgado ou esse papel higiênico não vai dar conta do nosso tempo. Então vamos levantar e fazer alguma coisa de imprimir nessas pessoas o melhor de nós, porque eu acho que é isso que é ter filho. Você não tem filho simplesmente, eu acho que no momento que você sabe dar a concepção, no caso da mulher principalmente, a gente se revisita. Eu me revisitei e acho que não sou a única espécie que faz isso, é impossível, né? Não sou tão especial assim, o que é uma grande pena. Revisite-se. Homens e mulheres, revisitem-se.